Como estudar inglês com séries? Eu sou o Diogo e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a estudar inglês com séries em 3 passos simples. Então, se você deseja muito assistir aquele seriado ou filme preferido em inglês, mas você não entende nada, fica comigo porque no vídeo de hoje isso não vai mais ser um problema. Então, de praxe, já deixa aquele like, se inscreva no canal e bora pro conteúdo. Antes de mais nada, eu quero passar 3 recomendações. A primeira delas é a seguinte: se você nunca estudou inglês antes e você está começando agora, é importante você adquirir base de inglês. O que significa isso? É você adquirir vocabulários, estruturas do idioma, você acostumar o seu ouvido com o idioma também. Então tudo isso é importante antes de você partir para um estudo com filmes e seriados. Então, se você está começando agora, eu recomendo você estudar com textos e áudios. Eu já fiz um vídeo falando um pouco sobre isso, eu vou deixar um card aqui em cima e o link na descrição também. Assiste esse vídeo e depois vai e assiste esse outro que eu coloquei no link também. Então, se você está começando agora, o ideal é isso, textos com áudios. Não é obrigatório, apenas uma recomendação. Se você quiser começar direto com seriados e filmes, não tem problema, mas você vai enfrentar um pouco desse desafio inicial aí. A segunda recomendação é com relação a que tipo de filme ou seriado eu devo escolher para estudar inglês. Primeiro, que eu vou recomendar que você estude com seriados ao invés de filmes. Eu acredito que os seriados eles são melhores do que os filmes para estudar inglês. Por quê? Porque eles são mais curtos e filmes geralmente são de 2, 3 horas, então acho que fica meio difícil você utilizar isso como material. Não é impossível, as recomendações e as metodologias que eu vou passar aqui servem para filmes e seriados, aí fica a seu critério escolher. Mas eu recomendo seriados. E dentro de seriados, eu vou recomendar que você escolha aqueles que têm um contexto mais rotineiro, mais casual, mais ou menos o que a gente vive no nosso dia a dia. Então, Friends e How I Met Your Mother são boas escolhas e seriados semelhantes. Lógico que, se você for escolher um seriado aí que retrata uma época medieval e tudo mais, fica complicado, porque é um inglês de época, são vocabulários que provavelmente você não vai utilizar no seu dia a dia, então acaba não sendo muito proveitoso para o seu estudo de inglês. Terceira recomendação: estude inglês no computador, não na televisão. Por quê? Existe uma diferença bem grande entre você assistir um seriado na televisão e você estudar o seriado em um computador. Primeiro, que na televisão você está numa situação mais relaxada, você não está prestando tanta atenção quanto você prestaria se estivesse no computador. O áudio da televisão ele é disperso, então você vai se perder em coisas que estão acontecendo ao seu redor. Uma pessoa te chama, passa, você ouve um barulho lá fora, você pega e olha, então tudo isso tira a sua atenção visual e o seu ouvido também vai estar pegando o som que é disperso, diferente de um computador, que você vai utilizar um fone de ouvido, o áudio vai vir direto no seu ouvido, logo a atenção auditiva vai estar 100% no seu ouvido, você também vai estar ali focado no computador, então não vai ter nenhuma distração por perto, então tudo isso vai aumentar a sua percepção auditiva e você vai conseguir absorver melhor o idioma e tudo que está acontecendo ali no episódio para o seu estudo de inglês. Dito isso, você vai escolher o seu seriado, Friends, How I Met Your Mother ou qualquer outro parecido, e você vai pegar esse episódio, que geralmente tem 20 minutos, e separar ele em partes. Você pode pegar o episódio inteiro também se você preferir, mas para quem está começando, eu acho melhor dividir por partes porque fica mais fácil de estudar. Então você pode dividir em 4 partes de 5 minutos ou em partes de 3, de 4 minutos, enfim, você vai decidir o que faz mais sentido para você. Cada parte dessa você vai aplicar a metodologia que eu vou te falar agora. Primeiro passo, o que você vai fazer? Você vai assistir o seriado completo ou só aquela parte que você escolheu. Você até pode assistir o episódio completo agora e nas próximas etapas pegar só as partes que você dividiu. Você vai assistir o episódio com áudio em inglês e legenda em português. Isso aqui é só para quem está começando. Se você já tem uma quilometragem no inglês, já estuda inglês há um tempo, eu vou sugerir que você pule para o passo 2. Aqui é só para quem está começando mesmo do zero ou tem pouca bagagem de inglês. Qual que é o objetivo dessa etapa? É você se contextualizar no episódio, é você saber o que está acontecendo ali, para que você consiga entender bem a história, para quando você chegar no passo 2 e 3, você não ficar tão perdido assim. Então aqui é só para quem está começando. Se você já tem mais quilometragem, vamos para o passo 2. Já no passo 2, o que você vai fazer? Você vai assistir
o trecho selecionado ou o episódio inteiro, depende de como você se organizou. E o que você vai fazer? Áudio em inglês e legenda em inglês. Qual que é o foco aqui? Cada passo tem um objetivo no seu estudo. Nesse caso, o que você vai fazer? Você vai ouvir o áudio em inglês, você vai ler a legenda em inglês e você vai casar o som do que você está ouvindo com a palavra que você está lendo. Dessa forma, você treina o seu ouvido e você treina a sua leitura. E o que você vai fazer também? Você vai escrever num caderno todos os vocabulários que você não conhece. De preferência, escreva a frase inteira, porque você tem que contextualizar o vocabulário que você está estudando. Não adianta nada você escrever um vocabulário solto, porque ele pode ter várias definições. Então, aquele vocabulário ele é importante para aquele contexto que você está estudando. Então, anota no papel todos os vocabulários contextualizados e, em seguida, o que você vai fazer? Você vai procurar tudo isso num dicionário, de preferência em inglês. Ou seja, você vai procurar a definição daquela palavra num dicionário em inglês com a respectiva explicação em inglês também. Se mesmo assim você não conseguir entender o significado dessa palavra, aí tudo bem, vai para um dicionário em inglês-português. Aí você vai ver a tradução daquela palavra. Mas entenda que o objetivo aqui é você estudar inglês totalmente em inglês. Eu não conheço essa palavra. Busca o significado dessa palavra em inglês, porque lá vai ter a explicação daquela palavra em inglês e não simplesmente uma tradução gratuita ali. Além disso, nesta etapa é interessante você repetir o som das palavras. Ouviu uma frase? Comece a repetir aquela frase para você treinar também um pouco o seu speaking. Você ouve a frase, repete. Não precisa fazer com todas as frases. Seleciona algumas e repete, porque você vai ouvir o som e você vai perceber que ele tem um som bem característico. Muitas vezes as pessoas juntam uma palavra na outra e nesse momento você vai conseguir pegar isso aí. Então é um ótimo momento para você treinar o seu speaking também. Feito isso, o que você vai fazer? Ao final do passo 2, você vai já ter ouvido todo o trecho selecionado em inglês, com a legenda em inglês. Você já vai ter estudado todos os vocabulários presentes naquele trecho e você também já vai saber o que aconteceu ali, né? As piadas que foram contadas, a história, o contexto e tudo mais. Então você meio que já entendeu o que está acontecendo ali. O que você vai fazer agora? Você vai namorar o passo 2 e o passo 3, que eu já vou falar aqui que é. Então você vai ouvir esse passo, você vai assistir, no caso, né, esse trecho selecionado 2, 3 vezes, ou o quanto você conseguir fazer. Por quê? Porque aí entra a repetição. Você vai ouvir diversas vezes as mesmas palavras, as mesmas estruturas, para que o seu cérebro passe por esse processo de repetição. Então você vai repetir o passo 2 2 ou 3 vezes, ou quantas vezes você conseguir fazer. Aí você vai para o passo 3. O que é o passo 3? É basicamente você pegar o passo 2 e tirar a legenda em inglês. Então você vai ouvir o mesmo trecho, você vai assistir esse trecho de episódio totalmente em inglês e sem legenda. Qual que é a ideia aqui? Uma vez que você já sabe o que está acontecendo naquele episódio, naquele trecho de episódio, você já conhece todos os vocabulários, você já passou pelo passo 2, ou seja, você ouviu várias vezes aquelas mesmas frases, os mesmos vocabulários, a ideia agora é você passar por essa mesma experiência sem o auxílio da legenda. Então é 100% aqui, ó, ouvido. Então o foco do passo 3 é você treinar o seu ouvido e também o seu cérebro. Por quê? Porque quando você está ali assistindo algo em inglês, você não vai ter tempo de ficar traduzindo tudo por português. Então o seu cérebro automaticamente vai ser obrigado a se virar nos 30 ali. Ele vai ter que dar um jeito de entender o que está ali no inglês. E confia em mim, funciona. E com o tempo, o seu cérebro ele vai se acostumar com o inglês, que é justamente isso que a gente quer através desses exercícios, né? Que o seu cérebro se acostume com tudo isso. E uma vez que você faz o passo 1, o passo 2, o passo 3, você não está simplesmente assistindo em inglês do nada, caiu de paraquedas no episódio. Não, você fez uma análise, você fez um estudo justamente para se preparar para a terceira etapa, que é exatamente o treino de listening. Então, o treino de listening aqui é o passo 3. O passo 1 e o passo 2 é uma preparação para o listening de verdade, que é o passo 3. Então, a ideia é que você chegue no passo 3 com tudo pronto, vocabulários já conhecidos, você já conhece todo o contexto daquele episódio para facilitar a tua vida, para você conseguir treinar o seu ouvido e o seu cérebro num contexto favorável.
E se você gostou dessa metodologia que eu te passei de estudos com filmes e seriados e está querendo dar um passo adiante aí no teu aprendizado de inglês, eu fiz um e-book totalmente gratuito onde eu ensino algumas técnicas e exercícios que eu mesmo uso no meu estudo de inglês, e esse e-book está no primeiro link da descrição desse vídeo, então confira o material que ficou bem legal. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, fez sentido aí para os seus estudos, não deixa de dar aquele like, se inscrever no canal, porque me ajuda bastante a continuar fazendo esse tipo de conteúdo para te ajudar cada vez mais nos seus estudos de inglês. Eu sou o Diogo e eu te vejo no próximo vídeo.